Carlos Daniel avisa a vovó Piedade que se o que Leda contou for verdade, ele nem pretende conversar com o Dr. Serrano. Piedade desconfia das palavras de Leda, pois acredita que ela mente por odiar Paulina. Por isso, incentiva Carlos Daniel a entrar em contato com o advogado para esclarecer suas dúvidas, garantindo que Paulina não tem cúmplices e que se alguém a defende, o faz por vontade própria. Carlos Daniel observa que Paulina não conhecia ninguém na capital, mas Piedade rebate, dizendo que ele não pode ter certeza disso e o orienta a procurar o advogado quanto antes. Na fábrica, Verônica comenta com Rodrigo que deve ter sido muito difícil para Paulina encarar a própria irmã e destaca que outra mulher em seu lugar não teria reagido da mesma forma. Rodrigo afirma que Paulina se arruinou, mas Verônica acredita que ainda existe uma maneira de salvá-la. Rodrigo, no entanto, não enxerga como, já que ela enfrenta diversas acusações. Verônica sugere que esperem até a conclusão das investigações pela polícia. Rodrigo comenta que Paulina pediu a Carlos Daniel que ajudasse Stephanie financeiramente e interpreta esse gesto como uma prova de que Paulina foi boa até demais. Verônica ressalta que Paulina demonstrou grande nobreza mais uma vez ao se sacrificar para proteger Paola, Carlos Daniel e as crianças. Tamara pergunta a Paulina se é verdade que ela golpeou a irmã na cabeça e roubou sua identidade para assumir sua vida e se o bonitão não percebeu a troca. Paulina admite que não sabe como ocorreu o acidente com a irmã e confirma que elas são muito parecidas. Tamara observa que a semelhança entre elas deve ser realmente grande, já que o bonitão não notou a diferença. Paulina tenta explicar que as coisas não aconteceram dessa forma, mas Tamara interrompe, dizendo que não entende porque ela não coloca a culpa em Paola, já que a irmã está em situação crítica. Paulina assume toda a responsabilidade e Tamara alerta de que com o tempo todos vão esquecê-la e nem no Natal irão visitá-la. Tamara diz que sabe como é, pois já esteve presa 4 vezes. Lourdes se recusa a contribuir com dinheiro para a defesa de Paulina e não se opõe quando Oswaldo pede que Brígida prepare sua mala, pois ele vai sair de casa. Por telefone, Douglas informa a Braulio que os negócios vão bem como sempre e que já pode viajar tranquilo. Braulio deseja uma boa viagem de volta e encerra a ligação. Outra funcionária pergunta se ele contou que aquela senhora está presa, mas Braulio responde que prefere falar sobre isso quando Douglas voltar. No jardim da mansão, Chico canta e toca violão para as crianças Isabel e Moacir, enquanto Carlos Daniel avisa a Piedade que está indo para a fábrica e de lá telefonará para o Dr. Serrano. Todos apreciam a música de Chico, que ele compôs especialmente para Carlinhos. Lisete pergunta se Chico não fez uma canção para ela também, e ele promete que vai compor uma muito bonita. Carlinhos chama o pai para conversar sobre Antônia. William encontra as joias de Stephanie no cofre e sorri. No hospital, Stephanie, chorosa, conta a Adelina que os irmãos se recusam a ajudá-la financeiramente por causa da denúncia feita por Willy contra a usurpadora e agora não tem recursos nem para pagar a clínica. Carlos Daniel explica a Carlinhos que Antônia está presa por ter exigido dinheiro em troca de devolvê-lo e que a palavra dele sozinho não basta para libertá-la. Carlinhos argumenta que Antônia não pegou o dinheiro dele e nem lhe fez mal algum. Carlos Daniel esclarece que Antônia está detida para que entregue os cúmplices, mas o menino insiste que não foi sequestrado e que Isabel o encontrou machucado no barranco. Piedade acredita no bisneto. Embora diga que não gosta de Antônia, o menino defende que ela não deveria estar presa, pois não cometeu crime algum. Carlos Daniel insiste para que o filho tente se lembrar de quem o raptou e Piedade pergunta como ele saiu da casa, mas o garoto não sabe responder. Carlos Daniel comenta que Paulina pode acabar levando a culpa por isso também e Piedade implora para que ele tire sua filha de lá. No entanto, ele diz que não sabe como fazer isso, já que foi a própria Paulina quem se colocou naquela situação. Carlinhos, confuso, então pergunta de quem eles estão falando. Stephanie revela a Adelina que pediu a Willy que vendesse suas joias para cobrir os custos da clínica. Adelina se oferece para ajudar com suas economias, mas Stephanie afirma que o valor necessário é alto demais. Adelina acredita que talvez consiga sensibilizar Carlos Daniel e Rodrigo para conseguirem apoio financeiro, mas Stephanie não acredita nisso. Adelina reconhece que é apenas uma funcionária, mas pensa que alguém poderia colaborar. Elvira lamenta que Paola esteja nessa condição, mesmo tendo um esposo tão bonito. Carlos Daniel mente a Carlinhos, dizendo que estão falando sobre Antônia e promete tentar persuadir a polícia a libertá-la. Carlinhos comenta que Isabel e Moacir o consideram uma boa pessoa e sai para acalmar a vovó Isabel. Com receio, Piedade pede ao bisneto que não corra com a muleta. Ela nota que Carlos Daniel está aflito e ele confirma que não encontra paz.
Lisete conta a Carlinhos que Chico fez uma música só para ela. Carlinhos, por sua vez, compartilha com Isabel que seu pai pretende pedir a liberação de Antônia. Oswaldo assegura a Brígida que em poucos minutos Lourdes pedirá desculpas e implorará para que ele não vá embora. Elvira comenta com Paola que se tivesse um marido como o dela ao lado, jamais adoeceria. Assim que Elvira sai, Paola esboça uma expressão sutil no rosto. Adelina conversa com Patrícia pedindo ajuda para Stephanie e Patrícia promete tentar encontrar uma solução. Lourdes entrega a Oswaldo o cheque em branco que ele havia solicitado e pede a Brígida que devolva os pertences dele ao lugar de onde foram retirados. Oswaldo afirma que Lourdes não irá se arrepender, pois desta vez usará o dinheiro para algo realmente importante. Lourdes, porém, admite que preferiria vê-lo gastar em jogos. Ele explica que precisa quitar uma dívida com Paulina. Lourdes pede que ele não mencione Paulina, mas Oswaldo assegura que ela jamais voltará para ele e que nem saberá que ele está ajudando, pois não aceitaria ajuda. Ele agradece a Lourdes de forma sincera. Elvira leva Stephanie até o quarto de Paola. Assim que entra, Stephanie afirma que era exatamente assim que queria vê-la, como uma morta-viva, e deseja que ela permaneça viva apenas para sofrer até se acabar. Elvira percebe o rancor de Stephanie, que confessa ter sido profundamente prejudicada por Paola. Elvira a leva de volta para o quarto, enquanto Paola deixa escapar um sorriso discreto e maldoso. Patrícia tenta convencer Rodrigo a não punir Stephanie pelas atitudes irresponsáveis de Willy, mas ele permanece firme e sugere que a irmã consiga o dinheiro através da justiça, já que contribuiu para que Paulina fosse presa. Patrícia argumenta que Paulina assumiu toda a culpa e está oferecendo uma grande demonstração de generosidade, mas Rodrigo afirma que Willy pagará pelas próprias ações. Tamara avisa Paulina que enquanto não for formalmente processada não tem obrigação de realizar tarefas, mas Paulina diz que não aguenta ficar parada. Tamara alerta dizendo que quer ver a reação dela quando for escalada para limpar os banheiros. Paulina, no entanto, responde que não se importaria, pois já passou por isso antes. Paulina percebe que seus itens de higiene desapareceram. Tamara revela que foram levados enquanto ela estava no refeitório e desconfia que Antônia seja responsável. Paulina questiona o que alguém faria com uma escova de dentes usada e Tamara explica que esses objetos são trocados por cigarros, mesmo assim promete conseguir outra escova nova para ela. Paulina pergunta como ela pretende fazer isso, mas Tamara não revela e se dispõe a ensinar como guardar melhor seus pertences. Paulina reflete que tudo aquilo é apenas o começo. Carlos Daniel avisa Piedade que tem um compromisso com o Dr. Serrano às 10. Stephanie recebe Patrícia com hostilidade, mas Patrícia esclarece que veio trazer um pouco de dinheiro. Carlos Daniel procura o Dr. Serrano com a intenção de defender Paulina, alegando que ela é inocente. Serrano responde que não pode aceitar o caso, deixando Carlos Daniel desconcertado. Stephanie diz a Patrícia que o valor que ela trouxe não será suficiente, mas Patrícia acredita que pode ser útil e conta que tentou conversar com Rodrigo. No entanto, tanto ele quanto Carlos Daniel estão bastante contrariados com Willy por ter denunciado Paulina. Stephanie argumenta que Willy apenas fez o que era certo ao denunciar uma criminosa e exige que Patrícia diga com clareza o verdadeiro motivo da visita. Serrano informa Carlos Daniel que já foi contratado para representar Paulina. Recordando as suspeitas levantadas por Leda sobre um possível cúmplice, Carlos Daniel questiona quem o contratou. Patrícia pede autorização de Stephanie para conversar com vovó Piedade em seu nome, mas Stephanie recusa, dizendo que para Piedade ela sempre foi apenas uma órfã desprezada. Ela afirma que Piedade nunca gostou de ela ter sido tratada de maneira igual pelo filho e a esposa dele. Ela acredita que Willy serve apenas como desculpa para que a deixem sem recursos. Patrícia afirma que o ressentimento por Paola está cegando Stephanie, mas ela admite que depois de ver o estado em que Paola se encontra já não sente rancor. Agora seu ódio está voltado para Paulina e para todos os que a defendem. Patrícia insiste que Piedade pode lhe estender a mão, mas Stephanie declara que prefere enfrentar a miséria nas ruas a continuar dependendo das sobras dos brátios. Willy chega e ironiza a presença de Patrícia. Stephanie explica que ela trouxe um pouco de dinheiro, Willy aceita e agradece. Serrano revela a Carlos Daniel que a pessoa que o contratou prefere manter sua identidade em segredo e que nem mesmo Paulina pode saber quem é. Carlos Daniel suspeita que seja um cúmplice da usurpadora. Serrano observa que ele e Leda parecem pensar da mesma forma. Mesmo assim, Carlos Daniel insiste em saber quem é o contratante, mas o advogado apenas informa que essa pessoa garantiu que custeará tudo e que vê Paulina como uma vítima de uma calúnia. Carlos Daniel começa a duvidar de Paulina. O Dr. Serrano pergunta qual é a relação entre ele e Paulina e Carlos Daniel responde que sente gratidão e amor por ela.
Serrano então questiona se ele não é marido de Paola. Carlos Daniel confirma, mas confessa que ama Paulina e que já não sabe em quem pode confiar. Ele começa a considerar a possibilidade de Paulina ser culpada pelas acusações, mas o advogado responde que acredita que ele está equivocado. Carlos Daniel continua insistindo em saber o nome e o endereço da pessoa que contratou a defesa, mas Serrano, com ética profissional, se recusa a revelar. Serrano estende a mão para encerrar a conversa, mas Carlos Daniel recusa-se a sair, afirmando que se Paulina for realmente culpada, ninguém além dele tem o direito de defendê-la. Enquanto isso, Emiliana tenta convencer Paulina a aceitar a defesa de Serrano, dizendo que não acredita que ela mereça estar na prisão. Paulina pergunta o porquê e a agente diz que ouviu dizer que ela se declarou culpada para proteger a irmã doente. Emiliana afirma que o advogado pode libertá-la sem prejudicar a reputação de Paola e alerta que o ambiente da prisão é cruel. Paulina duvida que Serrano volte, mas Emiliana garante que eles sempre retornam. Serrano explica a Carlos Daniel que tem um compromisso com outro cliente e Carlos Daniel desabafa que se sente perdido diante das dúvidas que o cercam, afirmando que ele e sua família são as verdadeiras vítimas em toda essa história. Serrano declara que nutre empatia por Carlos Daniel, que se despede e vai embora. Em seguida, Serrano pega o jornal com a imagem de Paulina e se pergunta o que há nela de tão especial que cativa os homens daquela maneira, reconhecendo que até ele mesmo não consegue ficar imune à sua beleza. Patrícia entrega $1000 a Willie, que comenta que as joias de Stephanie mal foram suficientes para pagar os custos da clínica. Stephanie reforça que o valor entregue é apenas um empréstimo, enquanto Willie reclama dos brátios e logo depois se desculpa com Patrícia por sua reação. Patrícia avisa que pedirá a piedade que obrigue os netos a concederem a Stephanie o que lhe é de direito. Willie insiste que apenas denunciou uma criminosa, mas Patrícia defende que Paulina é inocente. Willie reforça que a usurpadora ficará presa por muitos anos e demonstra satisfação com isso. Quando Douglas chega em casa, Braulio avisa que precisa lhe contar algo importante sobre a mulher que apareceu pedindo os $2 milhões. Irritado, Carlos Daniel afirma a Rodrigo que o cúmplice de Paulina contratou o advogado mais renomado do país para defendê-la, deixando Rodrigo desconcertado. Serrano pede a Emiliana que diga a Paulina que não sairá dali antes de ser recebido por ela ou então conseguirá uma autorização para ir até a cela. Emiliana insiste para que Paulina aceite falar com o advogado, argumentando que ela não tem nada a perder. Patrícia revela a piedade que Stephanie está na miséria. Paulina concorda em receber Serrano, mas admite que acha curioso um advogado de seu nível se interessar por um caso tão irrelevante. Serrano afirma que o processo dela é, na verdade, bastante intrigante. Paulina acredita que quando um réu se declara culpado já não há o que fazer, mas Serrano assegura que se ela aceitar sua defesa, em pouco tempo poderá estar livre. Paulina observa em silêncio pensativa.